Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje damos início a mais um capítulo aqui da segunda parte do estudo do livro O Céu e o Inferno. Vamos falar dos espíritos em condição mediana. Então, antes eu vou convidar aqui a Ellen para fazer a prece e, na sequência, a Priscila para trazer a mensagem para a gente. Ok, boa noite a todos. Já posso fazer a prece? Que tá cortando para mim ou é o meu que tá cortando? Estão me ouvindo? Sim, pode fazer, Ellen, por favor. Tá bom, obrigada. É, vamos respirar lentamente e voltarmos para o nosso eu interior, para que nós possamos sentir a presença dos nossos irmãos queridos que estão aqui a nos envolver. E nessa presença, nessa doce presença, nós possamos serenar os nossos corações, a nossa mente, às vezes agitada, conturbada, para que essas emanações de amor, de fluidos salutares, possam nos restabelecer o equilíbrio, o bom ânimo. Agradecer por estarmos reunidos aqui, em nome de Jesus, em nome do nosso Pai Maior, que cada lar, nesse instante, possa se banhar nesses fluidos, esses fluidos que curam, esses fluidos que trazem alento, que trazem a paz almejada, que trazem o fortalecimento do nosso eu espiritual. Que possamos agradecer a esses irmãos dessa tarefa, que nos preparam os corações para que possamos sorver o melhor do que nos será oferecido espiritualmente. E que possamos nos despojar dos pensamentos agitados, das inquietudes que às vezes caminham conosco, que possamos lembrar da figura adorável e amorosa e generosa de Jesus, ele com seus braços abertos a nos convidar para a vivência do Evangelho, a vivência tão necessária e que nos propicia essa mudança interior, a mudança que abraçamos, que estamos nessa jornada a abraçar, que ela possa cada dia ser mais benéfica, mais sedimentada em cada um de nós, que nós possamos saber e compreender a magnitude da doutrina que abraçamos, a oportunidade bendita e sagrada de estarmos reunidos em nome do Mestre, em nome do nosso Pai maior. Jesus nos falou que os seus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Nós estamos aqui reunidos em nome dele e por amor, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, que nós possamos cada vez mais, ainda que os nossos pés estejam às vezes machucados, o coração às vezes não tão inteiros, mas que nós possamos confiar no amparo que não nos falta, na amorosidade daqueles irmãos amados que nos envolvem a cada dia, e que nós possamos agradecer, simplesmente agradecer por essa oportunidade que certamente é a melhor para cada um de nós, a nossa melhor reencarnação. E que ao deixarmos esse corpo físico, nós possamos sair daqui como pássaros, num voo infinito, livre, livre, mas consciente. Brida. Que os nossos corações estejam em paz, que possamos tirar o melhor proveito dessa noite abençoada e amorosa, e que possamos agradecer de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, a oportunidade infinita que é estar de volta ao exercício na matéria. Que Jesus nos abrace, que Maria, nossa mãe, com toda a sua amorosidade, possa acolher também os nossos irmãos que estejam em provas, em dificuldades, e os nossos inquietudes da alma. Obrigada, Pai. Nos abraça, nos sereniza
e ser conosco, hoje e sempre. Assim seja, gratidão, Ellen. Pri, é contigo. Priscila, tá por aí? Pri, acho que você está Tô no mudo. sim. Ah, agora sim. Obrigada, gente. Boa noite. A página que eu estou trazendo é do livro Vinha de Luz, a lição número 45, Necessidade Essencial. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-o sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Eu achei muito bonita, né? Escolhi ao acaso, mas o que a gente necessita mesmo, né? Como que os bens materiais que a gente às vezes acha, né? Algumas coisas passageiras, não só materiais, mas o que é essencial mesmo para gente é a fé, é o amor que a gente tem por nós, pelos outros e em Deus. Foi isso que eu entendi. Excelente, Pri. Obrigado. Obrigado, Ellen, também. Linda prece. A Ah, sua mensagem, querendo ou não, acaba calhando aqui, né, Pri, em relação ao material que a gente começa a trazer hoje, esse sentimento, essa preocupação em cima do de Pedro e toda essa questão ligada à matéria. Porque a gente viu no capítulo anterior que os espíritos felizes vivem pautados na vida ligada ao amor ao próximo, na justiça de Deus, na dedicação ao bem, e o que faz com que eles alcancem um estado de paz e de harmonia, e que o seu desencarne também seja algo é, indolor, que seja breve, que seja mais natural, diferente dos espíritos de condição mediana, que ainda tem muitas imperfeições ainda para superar, mas se mostram dispostos dentro da lei do progresso e a buscar essa melhora moral. E é isso que a gente vai ver, começar a ver no capítulo de hoje. Então, eu vou trazer primeiro o Joseph Bré,
Vocês fizeram que nem a Graça sugeriu, né? Foram lá no Google, viram como que é a pronúncia para falar bonitinho. O Joseph Bré morreu em 1840. Ele foi evocado em Bordeaux pela sua neta 22 anos depois, ou seja, em 1862. O espiritismo já estava borbulhando. E ao questionar a situação em que ele se encontrava, né, o seu avô, não fala o nome da neta no capítulo. Ele foi muito solícito a- ao aceitar a evocação e disse que ele estava espiando a falta de fé que ele teve durante a passagem na Terra. Também não é citado que tipo de falta de fé que ele não aplicou, né? Será fé na espiritualidade, uma fé em Deus, uma fé nos propósitos materiais, uma fé em si próprio. Mas conforme a gente for lendo, a gente vai pescando algumas coisas. Como consequência dessa falta de fé do Joseph Bré, ele sofria, sua alma sofria um certo desgosto por não ter empregado bem o tempo de vida que ele teve. Então ele se arrependia, né, de não ter aproveitado melhor esse tempo que ele teve durante a encarnação. E aí a neta questionou essa questão do tempo empregado, porque para ela, o seu avô tinha sido um bom homem, né, teria aproveitado esse tempo como um homem honesto. Essa era a impressão que a neta tinha. E ele acabou explicando que tem uma diferença entre a honestidade dos homens e a honestidade diante de Deus. E ele faz uma separação dessas duas honestidades para ficar mais claro. Ele disse que os homens honestos são aqueles que respeitam as leis do seu país, que respeitam o seu próximo sem a prática do mal. Então essas criaturas acabam se comportando, né, aparentemente de uma forma honesta, como a neta gostou de usar essa palavra. Eh, mas ele diz que também existem hipócritas, que fingem seguirem essas leis, mas praticam o mal sem serem vistos ou descobertos. Ou seja, segundo ele, tem muita gente que é lobo em pele de cordeiro, que são pessoas na frente das outras que aparentam ser honestas, respeitosas, mas que, quando estão nos bastidores, elas acabam colocando ou se expondo, né, a sua verdadeira face, aquilo que elas gostariam de ser quando elas não estão mascaradas perante a sociedade. Essas criaturas, segundo ele, muitas vezes enchem as lápides de virtudes, falsas virtudes, como se estivessem deixando pago em terra as suas faltas. Então, são aquelas criaturas, por exemplo, vivem pregando a família, a, a religiosidade, mas que não vivenciam essa religiosidade, que possuem outras famílias, que se escondem, né, através de verbetes apenas e que na hora que vão morrer colocam lá na sua lápide: "Jaz aqui um homem de bem, jaz aqui um homem dedicado à sua esposa, a seus filhos", e na verdade nunca cuidou da esposa e dos filhos, mas está lá para a eternidade ver que às vezes foi uma pessoa boa. São essas criaturas que Joseph Bré chama de hipócritas. Para Deus, mais do que não desobedecer às leis dos homens, e aí ele está falando de não só fazer o mal, né, mas também ser só uma pessoa boa, não é suficiente. É necessário não transgredir as leis divinas. E aí, em nota, Kardec acabou fazendo uma observação, lembrando que nós encarnados vivemos uma sociedade heteronômia, e que, por conta disso,
a gente acaba, muitas vezes, sendo obediente às leis dos homens. Então, a sociedade heteronômia, porque nós estamos submissos às leis dos homens. Então, eu obedeço às leis de trânsito não por respeito às pessoas, mas porque eu tenho medo de ser multado. Eu não cometo um crime porque eu não porque eu respeito as pessoas, mas porque eu tenho medo de ser preso. Então elas vivem condicionadas a essa submissão pelo medo de não fazer alguma coisa que contrarie aquela aquele convívio, né, que o respeito ao próximo, o amor ao próximo que faz parte das leis divinas. Então, a sociedade vive com medo do castigo das leis. Quando se é autônomo, a criatura ela é livre para fazer as suas escolhas. E ela faz essas escolhas com sabedoria, usando a razão para criar bons hábitos, hábitos que permitam que ela tenha uma consciência tranquila de acordo com essas leis divinas. Então, eu não vou ajudar as pessoas porque eu tenho medo de não ir para o céu, porque eu tenho medo de não ser eh, abençoado por Deus. Não, eu vou fazer por prazer, porque eu quero ver aquela pessoa tão bem quanto eu. Então, esse é o ponto-chave. E o Joseph traz também eh, todos os predicados, todas as qualidades. É um parágrafo gigante, bastante extenso, onde ele fala de tudo que um homem honesto diante Deus precisa ter. E nada mais são do que as qualidades que nós encontramos do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for pegar, né, ao pé da letra. Então a gente tem lá no começo do capítulo: o homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento de seus semelhantes. Então tá aí, não vou fazer a leitura porque é um parágrafo bem extenso, são muitos os predicados, mas quem quiser fica à vontade para depois fazer uma leitura, mas é basicamente tudo aquilo que compõe o homem de bem que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ao final, ele faz uma reflexão de que ele não agiu como esse homem de bem. Então, ele mesmo faz uma autocrítica que provavelmente ele pode ter sido um hipócrita, né? E ele não fala isso, mas ele dá a entender que ele falhou muito, né? Muitas vezes ele se esqueceu de Deus e que acabou transgredindo as leis divinas também. E aí ele encerra dizendo que ele sofreu muito quando ele compreendeu isso. Então ele, vivenciando aquele, deve ter mastigado bastante dentro da sua consciência, né? Esse sofrimento é da consciência, mas ele conseguiu compreender. E que aguardava com esperança consoladora na bondade de Deus, que é misericordioso e compreende o seu arrependimento. E aí não fala o que ele aguarda, mas fica bastante claro que ele aguarda uma nova oportunidade, que ele aguarda uma nova encarnação, que agora ele entendeu qual que é o caminho que ele deveria ter seguido durante a vida, e que nessa nova oportunidade oferecida por Deus, misericordioso, ele agiria de uma forma diferente, né? Dessa vez agindo conforme as leis divinas. Então, esse é o Joseph Bré, que abre o nosso capítulo 2. Alguém quer fazer alguma observação, algo que tenha percebido, antes da gente ir para a segunda leitura? Eu estava lembrando daquela passagem do. Oi, desculpa, pode falar, Ana. Não, tá, desculpa. Daquela passagem do Evangelho, quando fala que Jesus convida aquele homem, aquele rapaz cheio de posses, a se desfazer dos seus bens e segui-lo, né? E ele não consegue. E ele era um homem que estava, bem dizer, reto, fazia muita coisa já que o Evangelho solicita, mas quando se chega no momento de se desprender dos bens materiais, ele não consegue, né? E naquela noite mesmo ele parte. E aí, quando falou desse senhor, eu fiquei pensando,
que ele faz questionamento, né, de quanto que a gente realmente, de fato, a gente é um homem honesto, um homem de bem aos olhos de Deus. Qual é o esforço dele que a gente está fazendo ou a gente só está se enganando, né? Dá para a gente fazer esses questionamentos. Eu lembrei dessa passagem do Evangelho, É porque porque acho que é muito minucioso, né? Às vezes a gente tem que realmente olhar para dentro da gente e ser sincero mesmo com a gente. Até que ponto eu já faço realmente, eu já sou abnegado, a ponto de se me convidar, eu consigo fazer, aceitar esse convite de coração, de fato, de vivência, né? Porque tudo é a vivência. A gente pode ter muito, eu fiquei hoje pensando o dia todo naquela parte que fala, acho que é do Evangelho, que se for para levar o evangelho, que seja mais através das nossas atitudes, dos nossos atos. Em último caso, a gente use a fala. E diz, nossa, como isso é profundo, né? Porque isso requer realmente uma vivência. E não só um falar. O falar já é um caminho, a gente já está no caminho. Mas o vivenciar realmente é um convite profundo para cada um de nós. E o quanto que a gente já consegue fazer desse caminhar de fato em vivência, em ação. Aí eu fiquei a manhã toda pensando, sabe? é. E é aquele negócio, não é só não fazer o mal, mas é fazer o bem. Isso que é acho que é o recado que ele acaba deixando mais importante, a gente ter essa consciência, porque a gente às vezes, é, como você falou, né? Vai deixando e acha que só não fazer o mal tá bom. E aí a gente acaba tendo uma vida que acaba passando rápido e não fomos úteis, não tivemos proveito, né? A encarnação não serviu para servir. Então é isso que ele acaba trazendo pra gente. Valeu, Ellen. Quem que ia falar? É, Era a G? eu só ia complementar o seguinte, dentro do que vocês falaram, eu linkei com o que a Grace colocou nos últimos estudos, que ela nos convidou a pensar essa linha tênue entre a gente ter essa consciência e a gente sair da zona de conforto e ir para essa ação que você falou, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, quando a gente toma consciência, a gente pode perceber que a gente é chamado para essa ação, né? Às vezes a gente faz orações e pede tanto, né? Um sinal, e o sinal está aí todo dia. A gente às vezes é que negligencia, né? Então eu fiz esse link com o que a Graça falou, daquela zona de conforto que a gente às vezes fica ali, né? Ah, eu tenho ciência, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu já tendo consciência é um passo, tá? Mas esse passo da consciência já está aí batendo na sua porta. Então a gente precisa também partir para esse segundo ponto, que é a ação. E tudo isso envolve um autoconhecimento muito grande, porque às vezes a gente tem condições às vezes de fazer, às vezes a gente não tem condições de fazer, pode gerar ansiedade e tal, enfim, é um trabalho que a gente tem que fazer bem consciente e minucioso de se conhecer para, ao mesmo tempo, não se machucar e também não negligenciar. É isso que eu pensei nesse caso aqui do Sr. Joseph. Isso aí. E posso dizer outra coisa em cima do que você trouxe? É, Uhum. e se eu disser que as oportunidades elas aparecem mesmo antes da gente ter a consciência, é que a gente acaba É, sendo ignorante, né? A gente não enxerga com os olhos de a ver. gente não quer dar o braço a torcer às vezes, né? Porque a É, gente parece mas, criança mimada. mas muitas vezes a gente desconhece mesmo, né? O que a gente vê de pessoas que não percebiam, que não sabiam, não faziam porque não sabiam ou porque não enxergavam isso de uma nova, Tem todas essas fases, uma tem nova várias fases, né? perspectiva, né? É por isso que é tão importante a gente É, não cair no julgamento, porque a gente não entende como que é o também. estágio do outro. Então, ela tem Isso tudo para sim. atingir. E aí Tem cabe a todas gente as também. fases. Por isso que é uma É, coisa bem complexa, né? sim. E aí, quando a gente já consegue ter essa percepção, cabe a gente a auxiliar. Muito bom, É isso valeu mesmo. pelos comentários, meninas. Vamos lá, Pri, pro segundo? Vamos Senhorita sim. Helene Michel.
Eu não olhei a pronúncia, tá? Como que Eleni faz? Michel. Ah, Helene Michel. Eu ia falar Helene Michel, que eu sou brasileira, Eu também. né? Então vamos lá com a senhora Helene Michel. É muito interessante, Rafa, antes de começar, você fez um comentário que me chamou a atenção para uma coisa que eu vou ler aqui, que foi quando a neta dele disse: Poxa, avô, eu achei que você era bom. E aí eu fiquei pensando numa outra coisinha, mas eu vou ler primeiro e depois eu vou juntar aqui. Excelente. É bem pequenininho. Oi? Excelente. Tá bom. É bem pequenininho, então eu vou ler algum trechinho que eu achei importante. A Helene, ela faleceu muito jovem, né, aos 25 anos, e ela teve uma morte súbita, sem sofrimento e sem alguma outra causa anterior. Ela era uma moça rica, tanto frívola, e por conta disso ocupava-se mais com as futilidades da vida do que as coisas sérias. Foi um link muito interessante com a página lida mais cedo, né? Mas ela tinha bons sentimentos, ela era uma pessoa boa, era caridosa, benevolente. E ela foi evocada 3 dias após a morte, e o trechinho dela, né, eu não vou ler, além de ser extenso, eu acho interessante a gente ter o convite, porque enquanto eu lia, ela dizendo, né: "Não sei onde estou, que perturbação me cerca, chamaste-me e eu vim". Quando eu li a primeira vez, eu senti um desespero muito grande, um tom de voz, uma pessoa muito desesperada, que ela não sabia onde estava, o que estava acontecendo com ela. As pessoas lamentam minha ausência, mas eu estou lá e ela não estava entendendo. E um comentário meu, né? Como eu tive esse sentimento de uma pessoa muito desesperada enquanto no momento ali da evocação, eu pensei muito a respeito da pessoa que tem uma morte muito súbita. Como foi o que aconteceu com ela? Você tá bem aqui, de repente, puf, você não tá mais aqui onde eu tô. Eu achei até um tanto quanto natural, ainda mais que foram apenas 3 dias após o desencarne dela que ela foi evocada. E após, né, o relato dela, a manifestação, continua no parágrafo falando a respeito desse sentimento de dualidade que ele teve. Eu gostaria muito de ler uma notinha que está aqui embaixo, que eu achei muito importante como explicação, né? A dualidade está representada pela consciência da personalidade, quando se usa o cérebro para pensar, e a condição de emancipação da alma, quando ela, desprendida pelo sono ou sonambulismo, pensa pela consciência da individualidade do espírito. Após a morte, superando o período de perturbação, o espírito recupera gradualmente sua consciência espiritual. A demora depende de seu grau evolutivo. E ali nesse relato dela ficou evidente mesmo, né, que ela teve esse período de perturbação. E aqui ele continuou falando a respeito do caráter pouco sério, a condição de riqueza, que ela acabou, né, priorizando mais as coisas fúteis. Então não foi de surpreender que seu desligamento tenha sido lento e que 3 dias após sua morte ela se sentisse ainda ligada ao corpo. Gente, eu não vou mentir, eu achei 3 dias até um período muito curto, devido a tantas histórias, né, que a gente ouve e fica sabendo. E aí colocou, né, mas como ela não possuía nenhum vício sério, ela no fundo, no íntimo dela, ela era uma pessoa muito boa, então não foi muito penoso. E ela diz, né, novamente, quando ela foi evocada dias depois, ela agradece a pessoa que orou por ela, né? Reconheço a bondade de Deus que me poupou dos sofrimentos e apreensões no momento de separação entre meu corpo e meu espírito. Ela comentou a respeito da mãe dela, né, que ela sabia que a mãe dela estava com muita dificuldade, que ela iria amparar e que ia ficar do lado dela, do lado da mãe dela, até o fim da prova terrestre, no caso, até o dia do desencarne. E ela comenta, né, que ela não estava infeliz, que ela ainda, lógico, ela tinha um caminho muito longo pela frente a percorrer,
E ela completa, né? Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi na última existência, que era essa, né? E ela agradece mais uma vez, né, pela oração, que ela compreendeu o desencarne no mesmo dia em que a pessoa orou por ela e disse que não, ela não estava sofrendo. Eu acreditava estar sonhando e esperava acordar. O que eu entendi lendo é que ela só não estava entendendo do que estava acontecendo com ela, né? E lógico, né, a vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado no mundo deve sofrer. Essa foi a fala dela, né, o deve sofrer, embora a gente tenha o entendimento que, nossa, não tem que sofrer, mas que é algo natural o sofrimento nosso aqui na Terra. E ela se resignou, né, à vontade de Deus, e isso foi muito levado em conta para ela. E ela termina agradecendo mais uma vez a oração e que voltaria, né, sempre que pudesse, com prazer. Então, o relato dela encerrou aqui, mas eu achei muito bonito. E aí vem a parte, Rafa, quando você fez o comentário da neta, né? Que ela disse: "Achei que você era uma pessoa boa". Aqui foi meio que o contrário, né, porque começa falando, né: "Ah, ela era frívola, era fútil, mas era uma pessoa boa". Porque no caso, né, não é uma pessoa nossa, perfeita, 100% boa, mas tinha bondade no coração, embora infinitos defeitos, embora, preocupações com coisas que não tinham necessidade, ou como foi, nossa, fugiu o nome do que você leu, né? O Joseph Bré, né, embora ele, né, tinha lá as questões dele, ele falou a respeito da hipocrisia, parece que era bom, mas nem tanto. Eu acho que se encaixa muito, né, espírito em condição mediana, não são perfeitos, mas são pessoas boas, propensas ao bem, e que após o desencarne compreenderam. A Helene, né, até coloca: "Eu quero retornar para poder reparar, para poder aproveitar mais a oportunidade". Então eu achei o relato dela muito bonito, né, que no caso, nossa, não era uma pessoa ruim, maldosa, ela só se importou a mais com coisas que não deviam, né, e rica, eu lembrei da Condessa, que eu li, né, que embora na condição de riqueza, ela era uma pessoa muito boa e ela comenta que foi uma prova muito difícil. Ela escolheu antes daquela encarnação passar pela pobreza para sentir, para depois vir com a prova da riqueza, isso a Condessa Paula, né. E aqui no relato da senhora Helene, já foi diferente, né, ela passou pela prova da riqueza e não foi tanto sucesso, mas não deixou de fazer o bem quanto ela pôde, né, tinha um coração puro. Então eu achei muito bonito o relato dela, o agradecimento, mais de uma vez, pelas orações e termino até falando, né, a importância da oração quando uma pessoa desencarna, o bem que faz para a pessoa do lado de lá. A gente, às vezes, nem sempre a gente vai ter, né, oportunidade de ter o relato dessa pessoa após, mas que a gente lembre sempre que, de fato, é importante. E foi isso. Não sei se alguém tem alguma coisa para colocar, fique à vontade. Beleza, bem, é isso aí. Eu fiz algumas pequenas anotações também, que me chamaram bastante a atenção. E a gente vê quantas pessoas, né, como a Helene Michel, são. Ela deixou bem claro, né, essa questão dela ser frívola, dar valor às futilidades da vida, ela praticamente falou: eu era uma pessoa materialista. E independente, né? Ela podia até ser bondosa e caridosa com os seus próximos, mas talvez ela não tenha aproveitado a riqueza para poder oferecer dentro da possibilidade da caridade, da solidariedade, e que é nesse aspecto que ela diz, né, que também era frívola. Então usava só aquele bem que ela tinha para si mesmo, querendo até ser uma questão de egoísmo. E quando você falou da questão da evocação dela, ter sido só 3 dias após a morte, eu achei muito interessante. Por quê? Porque quem fez a evocação dela? Amigos fizeram, né? Amigos fizeram. Ela foi evocada por amigos, não foi evocada na sociedade,
espírita parisiense, não foi evocada no centro espírita. Ela foi evocada por amigos. Com certeza esses amigos tinham certa noção para fazer essa evocação dentro da qualidade moral deles, até dito por ela, né? Porque, querendo ou não, eles, fazendo essa evocação, trouxeram ela para uma realidade que ela não conseguia enxergar. Por ela estar meio presa à matéria, estar meio solta, e ter essa dualidade que Kardec cita, né, de estar presente nos dois lugares por não ter essa percepção do desencarne material, do desencarne material justamente por essa proximidade mais à matéria do que ao lado espiritual, exatamente as preces e essa evocação intercederam por ela. Então, as preces, como você falou, Pri, acabam querendo ou não sendo como o anjinho bom, talvez soprando nos ouvidos desses espíritos, para que eles despertem, para que eles percebam que nesse momento eles já estão desencarnados e que as equipes espirituais tenham mais facilidade para interceder por eles, né, num resgate, para que eles possam sair daquele umbral próprio de, de, de terror. Então, ela só foi evocada 3 dias após a morte, mas ela já estava nessa percepção já desde que faleceu. Ela não cita aqui aquele período de trevas, que nem nos Espíritos Felizes, né? Aquele período turbulento, de trevas não, turbulento, não cita aqui, mas minto aqui no finalzinho fala, né? Helene compreendeu que estava morta no mesmo dia que os amigos começaram a orar por ela. Então, nesse momento é que ela teve esse despertar. Então, olha como foi rápido. Olha como essa evocação foi produtiva, foi libertador para esse espírito. Tenho certeza que ela, querendo ou não, vai agradecer imensamente esses amigos por esse favor. E aí ela percebe que a mãe também tem as características que ela tinha em vida. E ela, por ser uma pessoa bondosa e querer o bem da mãe, se coloca à disposição para ficar junto com a sua mãe e acompanhá-la para que seja aquele anjinho soprando no ouvido da mãe para que ela seja boa em outros aspectos, não só frívola, não só materialista, para que quando ela desencarnar, ela possa ter um desencarne mais suave e menos turbulento quanto o que ela teve. Eu achei isso muito, muito bonito, é uma questão, claro, familiar, né, de laços de família, mas que ela teve essa percepção para poder. E não foi egoísta, né? Olha, posso ajudar outras pessoas, já que eu fui ajudada também. Achei isso muito bonito. Sim, a própria Al- preocupação, Alguém, né? alguém Minha quer. mãe ficou, e aí, né? Não, eu E eu, vou ajudar, eu vou ficar do lado dela, porque também não deve ter sido fácil para a mãe, né? Ainda mais foi uma morte súbita, imagina, sim, perdi um filho, né? né? Jovem ainda. Sim, 25 anos, então, não, eu vou ficar do lado dela, eu vou ajudar. Eu pensei muito nesse lado, né? Mas eu acho que a sua pontuação também foi muito importante, né? Também vou ajudar para que minha mãe tenha um desencarne diferente do meu, melhor, que ela compreenda e que esse período, né, que ele estiver encarnado, que ela possa fazer o bem também. Uhum, É muito isso aí, bonito o relato dela. sim. Alguém O, mais quer fazer algum comentário? Então, o eu que vi me chamou a aqui. atenção foi. Oi, pode falar, depois eu falo. Ai, desculpa, Gisele. Foi a maturidade que ela adquiriu entre a primeira e a segunda, né? A primeira ela estava super perturbada, sem saber o que estava acontecendo direito, e a segunda, o quanto ela já estava consciente de tudo e de toda a história e de todas as oportunidades e dos afazeres, né, de tudo que ela já sabia, já tinha mais ou menos um objetivo traçado, né? Então, a diferença da primeira para a segunda foi imensa, né? O quanto ela evoluiu aí de uma evocação para outra. Pois é, e é uma coisa rápida, é uma percepção apenas. Voltamos àquele ponto da ignorância que nós citamos no comentário anterior, né?
Então, assim, ela era ignorante e a hora que ela tomou consciência, ela já começou a trabalhar em prol para que aquilo que ela fez não aconteça mais. Isso é muito bonito. E assim, a gente não sabe É, o quanto ela tinha de informação sobre o espiritismo, né? E assim, qual era a religião dela antes, tudo, porque a depender da formação que ela teve, isso é uma barreira imensa para toda essa compreensão. Sem dúvida, Fê. Eu acho que quanto mais materialista é, quanto mais dogmática a criatura é, mais dificuldade, claro, ela vai ter. Mas a partir do momento que ela tem um pouco de espiritualidade, né, que ela já acredita que tenha alguém intercedendo por ela, independente de quem seja, seja mentores, seja o anjo da guarda, quem for, seja o santo, né, seja Deus, ela tendo essa intimidade com a espiritualidade, ela já consegue ter, ela já abre o seu coração, já abre sua mente para receber ajuda. E aí, a ajuda, aí essa percepção do que ela vai, de onde ela está, de mundo espiritual, ela vai aprendendo ou entendendo, melhor dizendo, aos poucos. É, muito parecido com a história, você está aqui, mas é daquela criança lá que a Graça citou, que ela foi ajudada, né, que não conhecia, não sabia o que ela estava no céu, não estava. Então, ela vai entender depois onde ela está, o que que ela tem para fazer, o que que ela pode fazer, como que ela chegou ali. Mas naquele momento, se ela tem fé, se ela acredita em Deus, ela já vai ser ajudada e o coração dela já vai ser apaziguado. Quem mais queria falar? eu vou só fazer uma referência que me chamou a atenção, e ele cita aqui no livro, né? Como a Helene não possuía nenhum vício sério e sendo boa no íntimo, essa situação não lhe foi muito penosa e tampouco durou muito tempo. Então, eu acredito que há coisas que estão no íntimo do espírito, do ser da pessoa, que às vezes a gente não tem conhecimento e contam a favor dela nesse momento, né? Como a Fernanda falou agora, né? A religiosidade da pessoa é algo muito íntimo e a gente não sabe, né? O fato aqui mencionado de ela não ter vícios, né? O fato dela ser boa no íntimo. Então, às vezes ela era materialista, mas ela também tinha a prática de alguma forma, como ela tinha muitos amigos e ela recebeu orações, de alguma forma ela se demonstrou uma boa pessoa. Então, tem coisas que a gente às vezes não tem conhecimento que pode favorecer nesse momento do desencarne, né? E ajudar nessa situação se resolver o quanto mais rápido, o tanto menos penoso. Isso aí, Gi. E mais alguém? Eu só fiquei com a dúvida quando ela fala que ela diz que ela se vê presa ao corpo, que ela sente o corpo gelado, mas isso para ela não foi angustiante. Que geralmente no centro espírita, quando a gente vê que os espíritos ficam presos ao corpo, não é uma sensação agradável. E ela fala, no caso dela, que isso aí foi como se fosse uma coisa de menos, né? É só É, a, estressante. a gente vai ver bastante isso nos espíritos infelizes, Ellen. E vai variar muito do grau de percepção daquele espírito, né? Porque às vezes ele pode estar, como o Kardec cita, ele pode achar que está num sonho, né? E preso num sonho e não entendeu o que está acontecendo. Então, essa falta de compreensão da morte, do que vem depois da morte, faz com que a criatura fique ali junto ao corpo, esperando o despertar desse sonho, desse momento que de fato não acontece. Claro, também tem a questão da materialidade ligada nisso, né? Mas acho que são esses os fatores. Mas Eu assim, também, nos espíritos infelizes a gente vai ver muito isso. eu, Não necessariamente com medo, tá? eu também fiquei com essa dúvida que Ellen ficou, porque eu fiquei mais 3 dias depois, ela estava vendo o corpo, ela não estava enterrada.
Como é, né? Fiquei também com essa O dúvida corpo aí, vai como entrando era em que ela... decomposição, né? Isso. É. Mas é bem por aí mesmo. Eu ia falar em relação ao medo e tal, a gente tem a gente também não entende como que era a cabeça das pessoas nessa época em relação ao medo de morrer, coisas que a gente hoje tem, o medo do sobrenatural. É uma outra sociedade, uma outra forma das pessoas conviverem, né? Elas viviam no lampião ali, não tinha energia elétrica em alguns lugares e não é por isso que elas tinham medo do escuro, né? Hoje a gente tem uma cultura É do porque sobrenatural não tinha completamente efeitos diferente. especiais ainda. Aí A gente tem uma cultura do sobrenatural hoje que vem com a cultura do cinema, das histórias e tudo mais, que talvez não tinha naquela época. Então, esse temor era diferente. Eu penso dessa forma, né, para tentar compreender como que eles pensavam. Du, vamos lá falar do Marquês de São Paulo? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá baixinho, Tá bom, bem baixinho. amigo. É, baixinho. Abaixo? Tá, eu vou Deve tentar estar chegar um longe do pouco. mic. Vou chegar mais perto do microfone aqui, que na verdade é a minha própria câmera. Bom, pessoal, a gente tem 13 minutos, acho que dá tempo, tá? Se passar um pouquinho, eu peço permissão, porque realmente se ficar para a semana que vem, talvez eu tenha dificuldade de participar. Nessa, pelo menos, eu consegui me arranjar para participar. Aí eu fui pesquisar sobre o Marquês de São Paulo, né? Eu fui ver a pronúncia, então seria Marquis de São Paulo, alguma coisa assim. Não sei pronunciar em francês. Depois a Graça vai assistir a gravação e vai me corrigir. E aí eu tentei pesquisar primeiro se tinha algum registro histórico desse Marquês, né? Que eu pensei, por ser o Marquês, tem mais chance dele ser conhecido. Achei até um registro histórico de um Marquês de São Paulo, mas é uma pintura de Jean-Baptiste Gros de 1760, né? Como é 100 anos antes da morte que é relatada desse Marquês, muito provavelmente não é a mesma pessoa, a não ser que ele tenha vivido 115 anos, algo assim, porque parecia ser um jovem de 15 anos na pintura, né? Então, eu parti do pressuposto de que não tem nenhum relato histórico e que talvez esse espírito nem tenha usado o nome mesmo que ele teve nessa última encarnação, né? Pensando que ele incluído, né? Esse Marquês. Tá falando aqui que a minha internet está meio instável. Se oscilar, vocês me avisem, tá? Tranquilo, Du. Sua voz fica sumindo e Então, eu fiquei voltando, pensando o mas que tá, mas tá teria ok. incluído, né, esse Marquês, e vi que ele é bem característico mesmo, né, e talvez aí o fato de ter usado esse... Será que não é melhor eu pegar o celular, então? Estão me ouvindo aí? Oi, Du. Oi? Oi, Estão me tá ouvindo Tá ainda? cortando mas bastante. Tá cortando. Cortando? Tá, eu vou tentar entrar pelo celular. enquanto o Du vai ajeitando lá, eu queria só fazer uma observação em relação à aula da semana que vem. Provavelmente a gente Só vai. voltou aqui, mas eu vou... Vou conversando aqui com eles, Du, enquanto isso. Os próximos três capítulos, dois deles são. Capítulos não, né? Trechos deste segundo capítulo tem dois espíritos que são. Tem pedaços bem grandes, que é o Senhor Cardon, médico, e o último, que é a da senhora Ana Belleville. Então, eu vou só meio que já adiantar que talvez a gente passe um pouquinho do nosso horário, porque são dois trechos bastante extensos, principalmente o do médico. Então, peço a compreensão já de vocês. Ok. Tá melhor agora? Estão me ouvindo bem agora? Só falta se aproximar de novo do mic.
Que agora eu estou no celular, já era para estar um pouco melhor. Tá mais Melhorou? estável, Tá. tá Então, mais limpo também. então vamos tentar continuar por aqui, né? Como eu estava falando, eu achei lá uma pintura de 1760, 100 anos antes, né? Então, muito provavelmente não era ele. Aí eu parti do pressuposto que pode ser um pseudônimo, né? Fui até pesquisar sobre o significado de Marquês, né? É um título de nobreza, né? Em termos de hierarquia, está ali entre o duque e o conde, né? Está abaixo do duque e acima do conde. Então, é um título de prestígio, né? Geralmente era dado naquela época para pessoas que tinham muitas posses, né? Posses de terras em regiões estratégicas, regiões de fronteira do país, né? Então, realmente era um título significável de nobreza. E se esse nome, né, esse título for só um pseudônimo, algo desse tipo, eu presumo que tenha sido para reforçar a ideia de que títulos de nobreza, de riquezas materiais, são transitórios, né? Que a verdadeira nobreza está, então, nas virtudes espirituais, né? Nada disso vai ter valor lá no plano espiritual, né? Então, esse Marquês, segundo o que é colocado, né, no livro, ele faleceu em 1860 e foi evocado a pedido de sua irmã, né, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, em 16 de maio de 1861. Então, não fala exatamente em que mês de 1860 ele morreu, mas foi mais ou menos aí um ano, né, depois da morte dele que ele foi evocado. Até cita que a irmã dele era médium, mas não se sentia ainda desenvolvida o suficiente para atuar, né, nessa evocação. Então, por isso que ela faz o pedido de que o grupo o evoque, né? E aí ele começa falando que ele se define como sendo um espírito errante naquele momento, né? Esse errante, depois fica claro que ele quer dizer também estado transitório, né? Que ele nem está ainda na felicidade, não é um espírito feliz, mas nem tem tantos castigos, né? Ele fala que nem tem castigos absolutos, né? E aí perguntam para ele sobre o tempo de perturbação depois da morte dele, né? E ele fala que esse tempo de perturbação, né, foi considerável, né? Ele fala até que foi muito tempo de perturbação, ele cita, e aí já uma relação com a evocação anterior, né, com o texto anterior da Helene, ele fala que ele somente saiu dessa perturbação para bendizer a piedade daqueles que não se esqueceram e oravam por ele, né? Então, mais uma vez aí fica muito clara a importância da oração pelos desencarnados, né? Não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, para que ajude, né, eles a despertar do outro lado, para que possam, de repente, melhorar a vibração, sair de regiões de mais baixa vibração, para poder trabalhar aí, né, pela sua evolução espiritual. Então, fica bem claro nesse caso também, né, assim como ficou no caso da Helene. E aí perguntam, né, você poderia calcular quanto tempo você ficou em perturbação? E ele fala que não. Então, realmente é algo que ele perdeu a noção de espaço nesse período, né, de espaço-tempo, na verdade, tempo. E aí depois ele conta que assim que ele despertou, ele reconheceu a mãe e o pai dele, né? Então fiquei pensando que maravilha, né? Ser acordado no outro plano por uma mãe e papai, né? E os dois então receberam ele assim que ele despertou e iniciaram ele nisso que ele chama de nova vida, né? Então eu gostei bastante dessa parte, né? Fiquei imaginando como é confortante isso, né? Encontrar os pais assim que você desperta do outro lado, que ele deveria, claro, não fala quanto tempo o pai e a mãe morreram, mas ele deveria estar com saudade. Antes de morrer, né, ele fala que teve a revelação do mundo que ele iria habitar, porque ele possuía vidência antes de morrer. Pela forma como ele fala, dá a impressão que ele não era vidente a vida toda, né, que ele conseguiu, né, ele desenvolveu essa mediunidade mais perto do momento de morrer, talvez aí quando os laços já estavam mais frouxos, né, que aí fica mais fácil o despertar da mediunidade, assim como acontece na infância. E ele até fala, né, dessas lembranças, perguntam, né, por que ele falava tanto da infância, lá enquanto ele estava, né, enquanto ele estava doente, estava moribundo, né, que eles citam esse termo, e ele fala que lembrava bastante da infância porque o começo da vida aproxima-se mais do fim do que do meio da vida. Eu achei bastante poético isso, né, como que o fim da vida, o começo da vida se aproxima do fim, e como que há uma similaridade entre essas duas fases da vida, né?
gente vai ficando mais idoso, a gente vai dependendo mais das outras pessoas, e muitas vezes, né, dependendo do avanço da idade, né, quando tem algumas questões psicológicas também, o idoso acaba se comportando como criança também. Então, a gente volta a ser criança quando chega no fim da vida, né, quando chega a essa fase. E ele faz essa relação entre o início e o fim da vida, né? Achei bastante interessante. E ele fala que os moribundos, né, se lembram e veem como uma miragem consoladora os anos puros e juvenis. Né? Ele fala de uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. Então, dá a impressão que ele lembra ali detalhes que ele não lembrava antes. E uma particularidade que comentam aqui também é que ele se referia ao corpo dele em terceira pessoa. Isso está relacionado com aquela dualidade que foi citada agora há pouco, né, que o Rafa e a Pri falaram, em relação ao caso da Helene. Né? Então, mas ele, nesse caso, se referia ao corpo dele em terceira pessoa. Né? E aí perguntam a respeito disso, por que ele fazia isso, e ele fala, né, que ele, como vidente, via nitidamente as diferenças entre o corpo físico e o espiritual, né, vinculadas entre si pelo fluido vital. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre esse fluido vital. Mas eu achei interessante, né? Então ele já diferencia isso, mas ele enxerga o corpo como sendo uma outra individualidade, e não como uma matéria inerte, como a gente sabe que é, né? Desvinculado do espírito. Lembrando que naquele momento ele fala que ainda havia, né, esse vínculo com esse fluido vital. E aí tem o comentário aqui, a nota do editor, né, que para mim é a 192, né, na versão que eu estou lendo, e ele fala que o espírito se refere a uma teoria aceita por parte dos filósofos, magnetizadores, cientistas da época, né, do século XIX, que considerava a existência de uma substância responsável por dar vida, né, por dar movimento à vida, que seria então esse fluido vital, né, formado lá por átomos duros, indivisíveis, sem peso. Aí, seguindo lá o modelo atômico né, quando eu vi átomos duros indivisíveis, se refere lá ao modelo atômico de Dalton, que tinha na época, e isso evoluiu muito na ciência, né? Então, esse conceito de fluido, isso já está bastante ultrapassado, e o editor continua citando, né? Ele fala que fica a semelhança dos fluidos especiais da física daquele tempo. Então, ele cita o fluido calórico, que hoje a gente sabe que não é fluido calórico, a gente não usa mais esse termo fluido calórico, a gente fala em energia, né? Fluxo de energia, transferência de energia na forma de calor que seria uma energia em trânsito. Fala do fluido elétrico, né? Naquela época eles consideravam fluido elétrico, que hoje a gente considera também energia elétrica, né? Um fluxo de elétrons. Fala do fluido magnético, né? Eles falavam naquela época, e hoje a gente sabe que existe um campo magnético. Também falava-se do fluido luminoso, e agora a gente sabe que existe a luz, que é uma onda eletromagnética que sempre sensibiliza, né, a nossa visão. Então, todos esses conceitos, desde o início do século XX, como o editor coloca, né, já foram superados. Então, pela compreensão desse conceito de energia, né, que pode se propagar independente da matéria por meio das ondas eletromagnéticas. E aí ele cita, eu achei interessante, que na obra posterior, a Gênese, Kardec já abandonou a ideia de fluido vital e substituiu esse termo por princípio vital, né, que se refere ao fenômeno da vida sem recorrer a qualquer teoria específica. E eu fui rever lá, né, O Céu e o Inferno foi lançado em 1º de agosto de 1865. E a Gênese, em 6 de janeiro de 1868. Então, menos de 3 anos depois, Kardec já faz uma atualização, né, que a ciência terrena fez só muitos anos depois. Né? Achei bastante interessante isso, exatamente para ficar independente dessa questão de fluido. E aí eu fiquei lembrando como a gente fica ainda pegado, né, a alguns termos daquela época, né, que o próprio Kardec fala que a gente precisa atualizar o espiritismo. Então eu fiquei pensando, por que a gente ainda usa o termo água fluidificada? Né? Eu sei que vocês, quase todos vocês, talvez todos vocês estão mais tempo no espiritismo do que eu, mas quando eu cheguei, há 4 anos atrás, e eu vi esse termo, água fluidificada, eu achei muito estranho. Eu falei, a água já é um fluido, por que precisa fluidificar? Depois eu entendi qual era o sentido, né? Mas aí, levando em conta a evolução da ciência, por que não a gente chamar de água energizada, água magnetizada, água abençoada, harmonizada? Né? Existem outros termos que não causariam estranheza para quem está vindo da ciência e conhecendo o espiritismo, né? Que foi como foi o meu caso.
E aí, voltando ali para o Marquês, né, ele cita, então ele falava em terceira pessoa do corpo dele, né, falava, ó, ele tem sede, ele tem frio, ele sente dores, como se fosse, então, uma outra entidade, né, o corpo dele. E aí respondiam, mas é o senhor que tem sede? Ele falava, não, é ele. Então, ele já se considerava, né, um eu pensante, independente ali do corpo, né? O erro estava em tratar, claro, o corpo como sendo um outro indivíduo. É, então, ele já estava parcialmente desligado, né, e já se considerava, então, uma outra individualidade. E aí, o Kardec comenta que esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos, né? Só lembrando que ele usa o termo sonâmbulo aqui, que era usado na época, como sendo um estado alterado de consciência, né? Quando a pessoa está em transe, em desdobramento. Inclusive, isso é explicado melhor na nota seguinte do editor, que é 193, né? Que o corpo físico confere ao ser necessidades materiais, né, como fome e sede. Então, essas são do corpo físico, né? E o espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual. Então, quando lúcido, esse espírito compreende essa diferença, né? Então, o tempo que durou a perturbação leva a crer que esse espírito não seja muito feliz, né? Mas as suas qualidades fariam supor o contrário, né? Então, ele explica lá que, nesse sentido, ele está no estado transitório. Mas, mesmo assim, ele comenta que esse estado transitório que ele está vivendo ali na reticidade é, segundo ele, 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, né? Mas, mesmo assim, ele ainda carrega com ele as aspirações do bem verdadeiro, né? Do verdadeiro belo, e a alma dele ainda não está satisfeita, né? A menos que se eleve aos pés do Criador, segundo as palavras dele. Então, ele se considera ali, né, em um estado mediano por isso. Ele já está 1000 vezes, na erraticidade, está 1000 vezes melhor do que ele estava aqui, mas ele ainda vislumbra, né, que ele está um pouco longe da perfeição, porque ele já consegue ver o quão felizes são esses espíritos, né, mais próximos da perfeição. Então, né, aí na última nota para concluir, o editor cita que o espírito em condição mediana não é infeliz, né, porque ele não tem imperfeições que resultam tanto do apego à matéria, mas observando a felicidade dos bons espíritos, né, ele almeja alcançar essa condição, dedicando-se a alcançá-la pelos próprios esforços, né, pelos esforços de aperfeiçoamento. E ele está no caminho da felicidade futura, nesse sentido, né? Então, esse conceito aí de espírito em condição mediana foi bem interessante para mim, porque comparando com o que a gente vinha estudando até então, dos espíritos felizes, eu vejo como algo mais próximo da nossa condição, da condição atual da maioria de nós, né? No mundo de provas e expiações. Então, nesse sentido, eu achei bastante interessante, né, esse capítulo. Tá? O anterior, para a gente vislumbrar o que a gente pode alcançar um dia, e esse mais próximo do que a gente está vivendo, né? O que a gente espera estar vivenciando, que a gente não esteja tão próximo do capítulo seguinte, que vai ser dos espíritos sofredores, né? Então, essa mensagem do Marquês reforça bastante a importância da reforma íntima, né, na minha opinião, do desapego aos valores materiais, em favor de um desenvolvimento moral, né, do desenvolvimento espiritual. Essa experiência, né, que cita inclusive a posição social, riqueza terrena, que não garantem felicidade após a morte, se não forem, claro, acompanhadas por virtudes, né, por humildade, caridade, justiça, essas virtudes que são citadas por vários desses espíritos. Bom, basicamente é isso que eu tinha anotado aqui a respeito da leitura. Espero que vocês tenham conseguido ouvir o que eu falei. Conseguimos sim, Du. Foi ótimo, excelente. Eu não. Acho que tudo que você colocou está dentro também das anotações paralelas que eu fiz. É, só queria complementar a questão de que ficou bem claro no final desse trecho, principalmente, de que esses espíritos eles vivem um estágio de não serem infelizes, de não ficarem carregando esse martírio de não ter feito o bem, mas eles também não têm a sensação da felicidade, que é a da paz de espírito. Então eles vivem esses dois mundos, digamos assim, de estágio emocional para poder alcançar a paz que eles almejam, mas ao mesmo tempo eles não carregam uma culpa de não terem conseguido, porque entra naquela ignorância que nós falamos no começo.
Então é interessante ver essa percepção dessas criaturas que são bem parecidas esses três nesses aspectos. Então, só reforçar isso, porque senão a gente vai ficar pensando, poxa, mas são, eles devem estar com a consciência pesada porque não conseguiram. Não, não, eles deixam bem claro que não é isso. Não é assim que eles se sentem. E como você falou, né, acho que muitas das pessoas acabam entrando nesse estágio. Alguém mais quer fazer alguma observação antes de encerrarmos? Só dizer que muito bom, Edu, você ter voltado para nossa casa, amiga. Verdade. Eu Obrigado. Fazia queria tempo que a gente não só. ouvia ele, né? É tão Eu bom. estava sentindo É, falta. Em minutos eu ele, fa- entendi. ele faz Foi falta bem. nessa família. Sim, vocês fazem falta também. Assistir gravado não é a mesma coisa. Não, não é É, mesmo. ótimo, Edu. Agregou muito. Eu comentei no chat que ontem eu tive aula sobre isso, sobre o fluido no centro, e algumas coisas ficaram pendentes, eu não tinha entendido muito bem. Mas aí você falando agora, eu complementou e aí eu entendi, ficou ótimo. Muito obrigada, viu? Você fala muito bem. Deixa eu só fazer um comentário, que quando eu li aqui esse relato do Marquês, me veio na cabeça, que até o Edu comentou também, que chamou a atenção dele, que é a questão de ele ter sido recebido pelos pais, e no livro também tem um comentário aqui que provavelmente por motivo providencial, quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão tendo essa lembrança, né, da infância. E eu me lembrei, quando eu estava lendo e eu destaquei isso aqui, eu me lembrei assim, quando eu fico doente, já adulta e fico doente, eu sempre lembro dos mimos que a minha mãe fazia quando eu ficava doente, quando eu era criança, né? Então, acho que não é só uma questão dos mais velhos, tão mais velhos, né? Esse conforto do colo do pai e da mãe, quando a gente se vê nesses momentos difíceis, é muito providencial, né? E eu, particularmente, sempre quando eu me vejo, principalmente quando é doença, que eu fico acamada, né, com dor e tal, eu sempre lembro do colo da minha mãe e é muito bom. Então, ter esse relato dele de que ele, né, teve esse conforto, sendo um espírito nessa condição mediana, é muito bom, né, de saber, é muito reconfortante para a gente que lê também. Com os comentários de vocês, eu lembrei de um outro comentário que eu ia fazer e acabei pulando, né? Que é a respeito também da questão desse. Ele cita o fluido vital como ligando, né, o espírito ao corpo físico. E a gente aprofundando um pouquinho mais na ciência espírita, a gente vê algumas vertentes, né? Que dizem que quem faz essa ligação entre os corpos mais sutis e o corpo físico é o chamado duplo etérico, que é um campo energético, né, que vai conectar esses corpos sutis ao corpo físico. Nesse duplo etérico é que estariam os chakras que a gente manipula quando vai dar o passe, por exemplo, né? Aprofundando um pouquinho na obra de Ramatiz, por exemplo, que é o mentor da casa que eu frequento, ele cita vários corpos além do corpo físico, né? E o que a gente entende como perispírito, que seria o corpo astral. Ele cita ainda o corpo mental inferior, mental superior, o corpo búdico, e ainda fala do átmico, que seria o último corpo lá, que seria a essência do espírito, né? Que a gente vai perdendo esses corpos conforme a gente vai evoluindo, né? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar encarnar mais e depois, assim sucessivamente, até nos tornarmos apenas o átmico, que seria a essência espiritual. Isso eu tinha esquecido de comentar. Perfeito, obrigada. Muito bom. Mais alguém quer colaborar com alguma Eu coisa? ia falar mais uma vez sobre a importância da oração, né? Que foi para esse espírito também, Uhum. que ele fala lá que ele só saiu do momento de perturbação devido à oração, né? Que fizeram por ele. É, igual o da Helene. senhorita Eleni. É, a gente vê quando a gente fala da oração, parece que é uma coisa
meramente religiosa, né? Em relação ao desencarnado, né? Que é o caso que a gente está trabalhando, mas a gente vê a força que tem e o quanto que os fluidos dessas orações, né? As vibrações, o quanto elas atingem as pessoas e como elas podem mudar completamente auxiliar, né? Não vai mudar, mas pode auxiliar a mudar o estado de cada uma das criaturas. Então, às vezes a gente vê uma pessoa numa situação muito degradante, que a gente acha que não tem solução, e quando a gente fala em oração, a gente não tem a noção da força, né, do poder que ela pode ter para interceder por aquela criatura. Não vai interceder diretamente, mas ela pode ser uma grande ferramenta de auxílio para aquela criatura, para a espiritualidade que vai usar também aquela vibração. Então isso é muito rico ver nessas manifestações aqui desses espíritos, eles louvando e trazendo um real valor da prece. E eu me lembrei de uma história de Chico, né, que ele pedia o jornal, ele pedia, porque antes colocava no jornal, né, as pessoas que tinham morrido, tudo. E aí ele pedia essa parte que saía as notícias fúnebres, para poder ele rezar, orar por todas aquelas pessoas, né, que tinham falecido. Pois é, e aí, às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende, não, né? Estudando a gente entende. Mas É a muito gente não forte. entende mesmo, não. A gente não tem ainda Não, a esse gente grau de não consegue, entendimento e compreensão sim, e dessa forma não. é, Mas você vê, a gente já vai pegando algumas coisinhas e já vai assimilando. eu vou E pensando, a meu hora que a gente joga isso Deus, para consciência como eu é sou outro pequena nível. mesmo. O ruim, o difícil é a gente trazer isso para a rotina, né? Para trazer isso como algo natural, algo orgânico que a gente consiga fazer sem precisar ter a consciência para lembrar. Acho que esse é o estágio que a gente precisa alcançar. Beleza, gente? Vamos encerrando então por aqui. Obrigado às colaborações aí desde o início e também durante as mensagens e também em relação aos comentários de vocês. Ótima interação. Vou pedir aqui para a Gi fazer o encerramento de hoje e vamos partindo dessa para uma melhor, que é o nosso sono. Com você, Gi. Boa, trocadilho, gostei. Então, que nós possamos, nesse momento, fazer aquela respiração de gratidão e possamos nos conectar, nossa mente, nosso coração, com o nosso Mestre Jesus, os anjos de luz nos envolvendo, agradecer aos nossos mentores espirituais e os mentores desse trabalho. Gratidão pela oportunidade, por todo aprendizado. Gratidão pela interação com os colegas e que essa luz de amor possa se propagar para os nossos lares, para os nossos familiares, que essa luz possa se propagar também aos nossos irmãos que não puderam participar e aqueles que vão assistir a essa gravação posteriormente, e que envolvidos nesse amor, nessa luz, Jesus possa nos permitir ter mais uma semana até o próximo estudo, de muita saúde, de muita alegria, de sabedoria. Que todos nós possamos ter um sono reparador, para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia e que Jesus também nos permita colocar em prática tudo aquilo que nós necessitamos dentro das nossas possibilidades.
Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.